Esse tempo é muito propício para a gente ficar da nossa casa, no conforto, mas o Senhor preparou a melhor parte, né? Estamos aqui em comunhão com a igreja, com os santos e servindo ao nosso Deus. Estamos falando nesse ano a respeito do ano do cuidado e já tivemos alguns temas tratados nos meses anteriores. Por exemplo, cuida do teu corpo, que é tempo do Espírito, cuida da tua mente, da tua alma, cuida da tua família. E a gente está falando esse mês de junho em especial a respeito da nossa finança, o cuidado financeiro da nossa vida. E não é uma teologia da prosperidade que é pregada, mas sim uma teologia que se entende que as riquezas que nós possuímos, ela vem do Senhor e ela precisa ser, e elas precisam ser administradas de maneira que glorifique ao Senhor. Então, é bem diferente da gente entender sobre a ótica de muitas teologias que têm se pregado no meio dos arraiais ditos evangélicos. E hoje a gente vai tratar desse tema e o cuidado da finança, não somente com o cuidado que você tem que ter de maneira de estar tomando conta ali, para que desvios, tanto exagerados quanto de escassez, aconteçam, mas um cuidado para que a riqueza ou a falta dela não se torne algo que te impeça a ter uma comunhão com o Senhor, te impeça a ter um relacionamento vivo com o Senhor. Para isso nós vamos recorrer, obviamente, às Escrituras Sagradas, no livro de Marcos, capítulo de número 4, é uma parábola muito conhecida por nós. Vamos nos ater apenas em alguns versículos, entendendo que esses versículos vão chegar ao ponto que nós queríamos abordar nessa manhã. Marcos 4, vamos ler versículo 7, depois vamos pular o 18 e o 19. Marcos 4, 7. E depois 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: outra parte, está falando da semente, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deram fruto. Versículo 18: os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocaram a palavra, ficando ela infrutífera. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, te demos graças ao Senhor porque a tua palavra é maravilhosa e ela sempre fala aos nossos corações. E te pedimos e rogamos, Pai, para que o teu Santo Espírito possa aplicar, ó Deus, em nosso coração a tua palavra, e que nós possamos sair edificados, ó Deus, pelo teu Espírito e pela tua palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. João Calvino falou uma coisa muito interessante e que é tratada por Tim Keller em um dos livros chamado Deuses Falsos. Ele falou a seguinte frase: o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. O coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. E quando a gente fala em fabricar um ídolo dentro do nosso coração, é alguma coisa muito fácil. Porque fabricar um coração, no coração, ídolos que vão sobrepor a nossa espiritualidade num coração corrompido, caído, num coração que é inclinado à carne, precisa nada mais nada menos do que aquilo que te traz prazer. E eu não estou falando só de um prazer pecaminoso.
Qualquer coisa que pode te trazer prazer pode tornar um ídolo facilmente no seu coração. Facilmente. E quando nós entendemos que esses ídolos são fabricados pelo prazer, e esse prazer muitas vezes nos faz afastar da presença do Senhor, o relacionamento se torna muito mais distante, porque o coração do ser humano, ele tem um buraco do tamanho de Deus, assim dizia Blaise Pascal, e não cabe outra coisa, mesmo que a gente tente colocar essas outras coisas no lugar de Deus. Muitas vezes, quando falamos de ídolos, pensamos em um formato religioso, não é mesmo? Falar de ídolo, a gente pensa num formato religioso. A gente pensa numa imagem, a gente pensa em devotos que fazem romaria num templo como esse, a gente pensa em uma estrutura religiosa que dignifica esse ídolo, ou no mínimo que justifica esse ídolo. Só que a gente também entende que muitos ídolos, eles não são explícitos, porque temos vergonha de explicitá-los, de expô-los, porque eles ofendem diretamente o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos. E aí a gente, de maneira equivocada, a gente esconde do irmão da direita, da esquerda, da direita, e a gente acha que está enganando esses irmãos, e de fato, às vezes a gente consegue enganar, mas a gente não consegue enganar a Deus, porque Deus sonda o nosso coração, porque Deus conhece a nossa mente, a inclinação do nosso coração. E se a gente parar para pensar e elencar o tipo de ídolos que a gente elege para o nosso coração, a gente poderia dizer aqui: filhos, não é verdade? Quantos pais idolatram filhos? Trabalho, quantas pessoas colocam o trabalho acima até da família? Status social, beleza, rotina, netos, marido, esposa, faculdade, namorados, até pets. A gente está vivendo uma era de pet-idolatria, não é verdade? Eu tenho uma amiga que ela tinha uma cachorra chamada Diana, e ela teve um filho, uma filha no caso, ela chamou de Solara. E eu fiquei muito confuso, confesso. Falei assim: olha, é muito complicado na minha cabeça você gritar: vem cá, Solara, e vem a filha, e vem cá, Diana, vem a cachorra. Ela é muito minha amiga e eu brinco bastante com ela. A Diana já estava velhinha e acabou falecendo, então resolveu o problema em partes. Mas a gente está vivendo essa era de levantar ídolos do nosso coração, e esses são alguns dos ídolos que a gente levanta dentro do nosso coração. E Jesus está falando nessa parábola, aliás, Jesus ensina muito a respeito do reino de Deus por parábolas. Ele fala todo momento a respeito de parábolas para poder evidenciar o reino, e não é o reino como a gente está acostumado, o reino que tem palácios, o reino que tem uma realeza com estereótipo bem traçado, delineado, do qual Jesus não se encaixava. Por isso os judeus ficavam malucos, porque não entendiam o rei que nasceu na manjedoura, que não andava em carruagem, mas sim num burrinho. Eles não entendiam a respeito desse rei, desse reino que Jesus estava falando em parábolas. Mas acontece que Jesus está falando da natureza do reino, da essência do reino.
E Jesus está falando a respeito, nessa parábola, do coração do ser humano em receber a palavra. A gente sabe que ele começa essa parábola dizendo que um semeador saiu a semear. E ele começou a jogar a semente, a lançar a semente, e alguma dessas sementes caíram na beira do caminho, ou seja, onde o semeador estava passando, que não era um solo apropriado, porque provavelmente estava endurecido por conta das pisadas dos semeadores, era um caminho traçado. Outro momento ou outro solo, a semente foi lançada num solo rochoso, ou seja, aquele solo que não proporciona a capacidade para a semente implementar a sua raiz ou aprofundar a sua raiz. Outro solo que foi evidenciado por Cristo foi justamente o solo que tinha espinhos e os espinhos sufocaram aquela semente. E o outro solo foi o solo fértil, que brotou 30, 60 a 100. Uma produção extraordinária, falando a respeito da realidade agrícola. Só que eu quero enfatizar com os irmãos nessa manhã a respeito de um solo especial. De um solo especial. Apesar dessa parábola ser tão simples para nós, para os discípulos, causaram muita estranheza, no entanto que Jesus, ele teve que explicar de maneira particular para os discípulos que foram indagá-lo. E Jesus começou a falar que as sementes que caíram no meio do caminho e as aves pegaram e comeram e levaram, são as sementes que Satanás rouba, pega porque está no meio do caminho, aquelas pessoas que recebem a palavra, mas não dá nem tempo da pessoa assimilar a palavra. Ela sai daqui edificada, o pregador faz um esforço danado, tem uns que plantam bananeira aqui na frente e sai correndo de um lado para o outro para poder explicar por A e mais B a respeito da palavra, até que você se atina e fala, opa, entendi, eureka, entendi o que aconteceu. Só que aí você pisa do lado de fora, você encontra o seu amigo de bar. E aí você fala assim, opa, então, eu estava aqui, mas eu acho que eu vou te acompanhar. Então são pessoas que não têm um foco determinado na palavra. O segundo solo que Jesus está falando, sempre de maneira análoga ao coração humano, é o solo que tinha rocha. É aquele solo, é aquele coração que tem algumas fortalezas que impedem que a palavra se aprofunde no coração. E esse solo, ele até germina a semente. Ele até tem a capacidade de germinar a semente, mas quando cresce o fruto, quando cresce a planta, é uma planta muito frágil. E qualquer tipo de vendaval, ou qualquer vento, ou até brisa, acaba derrubando e matando essa planta. Representa as pessoas que entendem, começam a se apaixonar por Cristo e entendem o que é a igreja, mas no primeiro momento que alguém pisa no meu calo, acabou o meu encanto com a igreja. Acabou o meu encanto com Cristo, a cruz já não faz significado, já não tem significado nenhum na minha vida. E aí a gente morre espiritualmente. O terceiro solo, ou o terceiro coração, é justamente a respeito do solo que tinha espinhos. E Jesus, quando vai explicar de maneira particular para os seus discípulos, ele explica que esse solo com espinho
ou os espinhos são os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições que concorrem e acabam sufocando a palavra de Deus. Irmãos, diante desse quadro, desses 3 primeiros solos, desses 3 primeiros corações colocados por Cristo, eu quero convidar vocês a retirar algumas informações desse texto sobre a nossa vida de relacionamento com as riquezas, com a nossa finança, com o nosso trabalho, como isso funciona, e principalmente o nosso dever em pregar a palavra do Senhor. Então a primeira coisa que nós podemos extrair do texto é que a palavra do Senhor, o Santo Evangelho, ele deve ser semeado mesmo em solo que esteja impróprio para recebê-lo. Não é porque uma pessoa é pobre ou uma pessoa é rica demais, ela não deve receber a palavra do Senhor. Não é a condição financeira que vai julgar quem é apto e quem não é apto para receber o Santo Evangelho do Senhor. Temos uma mania muito grande e muito prejudicial de escolher os tipos de pessoas que vamos compartilhar as benesses do Evangelho. Jesus é categórico em dizer que ali havia espinhos. Ele não omite essa informação. Ele não disfarça essa informação na primeira vez que ele conta essa parábola para toda a multidão. Mas a palavra caiu ali também, a semente caiu ali também. Isto é, não é o tipo de solo que direciona a semente, mas a semente é lançada em todos os solos para que todos tenham a oportunidade de ouvir a palavra. Mas a realidade é que muitas vezes nós escolhemos o solo que vamos lançar a semente. Não é verdade? Por que eu escolho? Porque eu gosto da pessoa. Então, se eu gosto daquela pessoa, eu quero ela também na comunhão da igreja. Eu quero ela também participando daquela tarde maravilhosa lá na UFJF com as crianças. Eu quero ela participando dos corais. Eu quero ela participando dos contadores de história. Eu quero ela participando do ministério de louvor. Eu quero ela participando da escola dominical. Eu quero caminhar com ela com Cristo. Eu quero caminhar com essa pessoa. Então, eu compartilho a palavra do Senhor nesse intuito. Mas agora, aquela pessoa que eu não suporto, aquela pessoa que eu não aguento ver, aquela pessoa que me tira do sério de segunda a sexta no meu trabalho, essa eu não quero trazer para a igreja não, porque eu já aguento ela 8 horas do meu dia no trabalho, vou ter que aguentar também na igreja. É demais para o meu coração. E aí eu não compartilho o Evangelho. Para a realidade agrícola, a escolha do solo, e aí os que estudam geografia, né, vão poder dizer com maior propriedade, a escolha do solo é muito importante e fundamental, mas Jesus está usando uma linguagem de maneira demonstrativa para que a didática seja compreendida com maior precisão. No anúncio da palavra de Deus, nós não escolhemos solo, ou seja, nós não escolhemos os corações e as pessoas para pregar. Muitas vezes nós compartilhamos o Evangelho de maneira muito interesseira. E aí, a gente cai nessa de apenas compartilhar com as pessoas que a gente gosta. Jesus deixa muito claro que o solo espinhoso foi semeado. Ele foi semeado pela palavra de Deus. Como verdadeiros discípulos de Cristo, devemos pregar e lançar a semente em todos os corações. O Evangelho não é uma paquera de adolescente que se escolhe por interesse físico,
aptidão social, beleza ou qualquer outro interesse. O Evangelho é o amor de um pai que não mediu o esforço de entregar o seu único filho em favor de pessoas como eu e como você. O Evangelho, ele é muito além do que nós entendemos por interesse. Em segundo lugar, a palavra do Senhor, o Santo Evangelho de Cristo, deve ser semeado mesmo que o solo esteja ocupado por outras sementes. Estamos acostumados com sucesso. O pastor Jefferson falou na ministração aqui a respeito da pressa que nós temos. E se não estamos acostumados com sucesso, temos uma inclinação demoníaca em buscar o sucesso a qualquer preço. Muitas vezes deixamos essa busca demoníaca, entrar em nosso chamamento, em nossa vocação de pregar o Evangelho. E o que eu estou querendo dizer é que por conta dessa cultura de metas de sucesso, limitamos a nossa obrigação de pregar. Julgamos que a nossa pregação tem que ser necessariamente produzir frutos de arrependimento, e isso é uma mentira. Jesus, ele não nos convida a pregar somente o Evangelho que produz frutos de arrependimento. É lógico que o nosso desejo é que 100% das pessoas que a gente fale de Cristo se converta. Esse deve ser o nosso desejo. Você vai pregar para alguém? Pregue como se todos fossem aceitar e entender o Evangelho. Mas a própria parábola, ela não relata essa realidade. Ela fala que apenas a quarta parte recebeu e frutificou a palavra. E a gente vai vivendo essa mentira de que o Evangelho ele deve ser anunciado apenas para aqueles que têm o coração aberto. Em primeiro lugar, se isso fosse uma verdade, talvez eu e você não estaríamos aqui. Muitos que estão aqui foram muito reticentes com relação à aceitação do Evangelho, ao entendimento da graça. Muitos que estavam aqui, ou que estão aqui, foram julgados por famílias e amigos, falando, isso aí não dá em nada não. Igreja para esse cara aí, igreja para essa moça aí, besteira. Então a gente não pode dizer que essa é uma realidade. E em segundo lugar, a nossa pregação, a semente que a gente lança, ela não tem somente um caráter salvífico, ela também tem um caráter condenatório. Isso precisa estar bem claro na nossa cabeça, bem claro no nosso coração. Porque o dia que nós chegarmos diante do Senhor, no juízo final, algumas pessoas vão dizer, Senhor, a sua igreja, a igreja que você instituiu, Senhor, como baluarte da verdade, como pregadora da tua palavra, ela foi omissa para comigo e ninguém veio pregar o Evangelho a mim. Não que isso seja uma desculpa, porque tais homens são indesculpáveis, porque não reconhecem Deus na obra da criação. Mas vão julgar também dessa maneira, como a igreja omissa. E a gente vive assim, entre a incerteza da aceitação do Evangelho e a omissão de pregá-lo, estamos sempre optando em não pregar. Pregar para quê? Para aquele bêbado? Para aquele drogado? Para aquela prostituta? Para o meu amigo do trabalho ou da faculdade? A nossa motivação deve ser sempre para que Deus alcance
essas pessoas com graça, assim como Ele nos alcançou. No entanto, existe também a realidade que Deus endurece o coração das pessoas que não são os eleitos do Senhor. E a gente precisa compreender que a nossa pregação ela é assim. Devemos semear, lançar. Em último lugar, a palavra de Deus é muitas vezes sufocada pelos ídolos que levantamos. Na explicação de Jesus fica bem claro que esses espinhos são representações de 3 coisas: os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e a cobiça de outras coisas. Lembrando da nossa introdução, tudo que nos proporciona prazer é um ingrediente em potencial para fabricar ídolos no nosso coração. Olhando para essa parte, podemos dizer que as riquezas são espinhos que sufocam a palavra. Repare que ela chega até brotar, mas a palavra de Deus não tem espaço no coração do homem, que tem espinhos no coração. Por 2 fatores. Em primeiro lugar, ou por termos muito dinheiro, e assim muitas oportunidades estão em outros lugares, longe dos irmãos, longe da comunhão da igreja e, consequentemente, longe de Cristo. E em segundo lugar, ou porque temos pouco dinheiro. Acho que talvez essa seja a realidade de 99,9% de nós, né? E aí o que a gente faz em busca de riqueza? Saímos correndo, trabalhando, até o ponto de não termos tempo para poder estar também em comunhão com os irmãos, com a igreja e, consequentemente, com Cristo. Estamos vivendo momentos nefastos em nosso coração. Nosso coração está tomado pelas coisas do mundo, pela cobiça, pela riqueza. Não há espaço para Cristo. E Jesus, escrevendo a carta à Laodiceia, no capítulo 3, em Apocalipse, ele diz: eis que estou à porta e bato. A gente adora evangelizar com esse versículo, né? Ó, Jesus está na tua porta, está batendo aí no teu coração. Só que Jesus não escreveu cartas para o mundo, ele escreveu cartas para a igreja. Qual é a realidade disso? É que enquanto a igreja estava trabalhando, enquanto a igreja estava preocupada, Cristo estava do lado de fora. As coisas estavam acontecendo e Cristo estava do lado de fora, trazendo para a nossa realidade, como nós somos também igreja do Senhor, parte do corpo do Senhor. As coisas estão acontecendo em nossa vida, mas sabe o que está acontecendo com Cristo? Ele está do lado de fora. Mas Cristo é maravilhoso demais, porque Ele está do lado de fora batendo, Ele não abandonou a sua vida, Ele está ali. Só que a gente precisa de fato entender que Cristo é essencial em nossa vida, e não a riqueza, e não o contra-cheque que nós recebemos, e não o emprego que você tem, e não o status social que você carrega, mas Cristo é o suficiente na sua vida. Apesar da gente ter a mania de usar esse versículo, né, dessa maneira, nós precisamos entender que esse versículo fala para nós. E Jesus estava dizendo ali: olha, vocês esqueceram de mim, eu fiquei do lado de fora, vocês são corpo, meu corpo, mas me decapitaram. Duro isso, né? Me decapitaram. Retiraram a parte essencial, a cabeça.
A igreja está como um corpo sem cabeça, perambulando sem destino, com o bolso cheio de dinheiro, ou com falta dele, mas correndo atrás para que se preencha essa lacuna. Talvez nessa manhã você esteja vivenciando essa realidade de que a riqueza em abundância ou em escassez esteja sufocando aquilo que realmente é fundamental para você. Talvez estamos aqui participando de toda essa cerimônia, sacramentos, ministérios, mas o nosso coração só reside coisa do mundo. Cobiça, riqueza. E hoje é o momento, talvez não, hoje é o momento de você colocar um basta nisso e transformar esse solo cheio de espinho num solo que seja frutífero. Eu quero, para finalizar, dizer que a gente precisa frutificar enquanto igreja. Porque a gente conhece muito bem qual é a sentença para aqueles que são infrutíferos. Lembra de Jesus quando ele chegou próximo de uma figueira que estava cheia de folhas lindas, só que ela não tinha frutos. E Jesus amaldiçoou aquela figueira. Quer um outro exemplo? João capítulo 15. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Aqueles ramos que não dão frutos, eles são cortados e lançados ao fogo. Vida infrutífera é igual vida no inferno. Mas eu não queria terminar um tom fúnebre a nossa mensagem. Eu queria dizer que apesar de 3 solos terem sido minados com relação à palavra, o 4º solo frutificou. O 4º solo, ele germinou a semente e deu fruto. E eu tenho absoluta certeza que você faz parte desse 4º solo, desse coração que está pronto a frutificar. E se você se sente que não está dentre esses 4 solos, eu quero te convidar nessa manhã a você adubar o seu coração, a tirar os espinhos, a quebrar as rochas, para que o Senhor possa fazer frutificar na sua vida a palavra dele. Que Deus abençoe a nossa vida e a ministração da palavra.